Bom, nós vamos conversarmos com o Alceu Fernandes, que ele foi atleta, corredor de maratonas em Jaraguá do Sul, participou de Jogos Abertos e, além disso, treinou atletas em Joinville. E ele vem de uma família que representa um marco na história de Jaraguá do Sul, a família Rosa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de quem você é neto e filho. Eu sou neto do Urbano Rosa, que é filho de Domingo Rosas, que veio para Jaraguá do Sul junto com o Emílio Carlos Jordan, na época, né? E eu sou filho de Ana Rosa, que é filho de Urbano Rosa. Eu sou casado com Ana Maria Fernandes, que é o meu sobrenome Fernandes, do meu pai, né? E eu tenho 4 filhos, nossos do casamento e um do coração, né? Que é a minha filha mais velha, que nós pegamos para criar, né? Aham. Olha só, e qual o nome dos filhos? O mais velho é Alceu Fernandes Júnior, Jairson Fernandes, Diego Fernandes e Eduardo Fernandes. E a minha filha de coração é Ana Maria Lúcia Travasso. Travassos. A minha sogra pegou ela para criar, essa história está interessante. A minha sogra pegou ela com 19 dias para criar, né? Aí quando ela tinha 9 meses, a mesma idade que eu perdi meu pai, ela perdeu a mãe de criação dela. Aí eu, como namorava com a minha esposa, eu hoje em dia é minha esposa ainda, nós pegamos ela para criar. Né? É a nossa filha do coração mais velha. Isto. Olha que interessante, né? E como é que são tratados esses assuntos de memória quando vocês falam do saudosismo desse pioneiro da época do Coronel Emílio Carlos Jordan e esses trabalhadores que representam o início da indústria artesanal de Jaraguá? O que eles contam assim que foi uma vida muito sofrida, né? Inclusive o meu bisavô, ele era escravo, né? Foi escravo, né? Foi escravo. Porque ele tinha marcas assim no corpo assim da chibatada, né? Ele levava, né? Era vínculos grossos nas costas, né? Ele tinha um buraco aqui no braço, aqui assim, ó, que dava pra ver o osso. Ah, é? Cicatrizou assim e não criou carne ali, só dava pra ver o osso. Aí, naquela época, o regime era tão assim na educação que os pais não podiam, os filhos não podiam conversar com os pais, porque certos assuntos eles não conversavam, né? Exato. Aí, uma neta dele, um dia ela tomou coragem, que era o Mirinda Rosa, que era neta desse Domingo Rosa, ela tomou coragem de perguntar, né, o que era aquilo, né? Aí ele contou a história, que o patrão dele mandou ele pegar um cavalo, né? Um cavalo chucro, né? Aí ele foi lá pegar e não conseguiu pegar o cavalo, porque só assim pegar um cavalo chucro, né? Aí o cavalo fugiu, daí ele chegou e perguntou pro meu bisavô, né? O que tinha acontecido, onde estava o cavalo? Aí ele disse, não consegui pegar, ele chamava de nhonho, uma coisa assim, né? Os patrão, né? Daí ele disse, então vem cá, aqui dentro da cozinha. Daí pegou um tição de fogo daquele, encostou aqui assim mesmo, ficou aquele buraco assim, e não nasceu mais carne, né? Tu vê como é que era o tratamento daquele pessoal na época, né? O sofrimento, né? O requinte da violência. Da violência, né? Mas mesmo assim eles conseguiram trabalhar, criar as famílias, né? E daí veio os filhos, veio os netos, veio os bisnetos, e a história é daí. Correto. E eles comentavam da onde que eles tinham vindo, esse pioneiro? Olha, esse dia morreu uma tia minha, que era sobrinha, era neta desse Domingo Rosa, e a gente várias vezes conversou sobre o assunto. Ela não sabia, ela morreu com 89 anos e ela não conseguia, porque esse contato de perguntar as coisas assim eles não tinham, né? Eles não tinham, porque tu vê um negócio daquilo ali para perguntar do ferimento dele, ela era assim, ficou com medo de perguntar, né? Porque eles não tinham assim essa liberdade como a gente tem hoje em dia, né? A comunicação, a comunicação, né? O convívio familiar, né, harmônico. E essa sua tia, qual era o nome dela que você disse? Armirinda Rosa. Morreu aonde? Morreu em Joinville. E ela fez o que na vida? Era do lar. E ela foi casada com quem? Com... Deixa eu lembrar o nome. O Osnildo Ramos.
Osnildo? Osnildo Ramos. Eles eram lá de Tijuca, aquela região. E ele... Mas ela sempre, assim, deu de moça, assim, ela foi para Joinville e ela viveu lá em Joinville mesmo, né? Olha que interessante. E a propriedade dos seus avós no morro, como é que eles conseguiram? Eles contavam assim? Como é que foi essas terras do Morro do Boa Vista? Essa aí, pelo que eu sei, foi uma doação, né? Uma doação para eles, né? Inclusive, assim, até pelo que a gente sabe de relato, que era daqui Deus, aqui de baixo, até lá em cima era tudo deles, né, na época. Mas como assim eles vinham certo de um lugar assim que não dava muito valor para esse tipo de capitalismo, né? Porque pode ver que a raça negra não dá muita importância assim para o capitalismo, não é muito apegada, né? Isso. E aí, certo, foram cedendo terra para um, terra para outro, e aí eles foram subindo o muro, lá para cima. Hoje em dia tem uma prima minha que ela conseguiu resgatar, uma parte da terra que era lá dos parentes, né? Ela foi no INCRA lá e conseguiu alguma coisa lá que era dos parentes. Mas a proporção de terra assim, a gente também não sabe, né? Certo, olha que interessante a questão do uso capião das propriedades, né? Mas olha que interessante. E para você, né? Qual a importância de ter sido atleta, né? De maratonas, de jogos abertos? O que representa Jaraguá do Sul para você? Para mim, tudo que eu sou na vida hoje eu devo a Jaraguá do Sul. Inclusive ao José Augusto Calione. Porque eu vinha de uma família assim bem humilde, entende? E pouco apoio familiar, né? Na minha adolescência assim a gente já vinha crescendo assim descambando já com, entende? E graças a ele que ele me arrumou o primeiro emprego, né? Me levou para o lado do esporte, onde que eu consegui, graças a Deus, constituir uma família, né? Ter uma profissão, né? Graças a ele eu tive uma profissão, né? Para sustentar minha família. Hoje eu tenho uma família, graças a Deus, boa, né? Tenho meus filhos, criei meus filhos tudo. Financeiramente eu não posso reclamar, né? Graças a Deus. Que interessante. Eu devo bastante a Jaraguá do Sul. E a Escola Abidão Batista, o antigo grupo escolar da época da Zenaide, Espezinho, da Carme Portela Rocha? Ali foi uma vivência assim que, sabe quem é criança, quando para estudar assim, eu agradeço também aos professores, né, porque se dedicaram, né, para dar um estudo para a gente, né, são os heróis também, né, agradeço muito ele. Então tá certo. Eu até assim, falando assim, a gente recordando, até a gente se emociona, né? Sim, já são 60 anos, né? São diversas pessoas assim que no convívio da gente, né? Mesmo quando sendo parente, né? As pessoas que ajudaram a gente, né? Ser alguém na vida, né? Ser alguém na vida, isso é muito importante. Até assim, ó, se eu tivesse a oportunidade assim, de agradecer assim pessoalmente, um dia eu até vou procurar eles para agradecer pessoalmente, né? Que está vivo ainda, né? Que bacana. Então eu agradeço, muito obrigado. A você também, né? Por esse tempo aí, para resgatar a memória de Jaraguá do Sul, né? Das coisas que aconteceu aí. Um trabalho muito bonito, né? Obrigado. Obrigado.